Antes de investir em previdência privada, você também precisa conhecer essas 4 taxas que poderão ser cobradas e, consequentemente, influenciar no seu rendimento, tá? E para título de comparação entre fundos de previdência, conhecer essas taxas também pode ser o veredito final em qual deles que você vai investir, tá? Primeira é a taxa de administração, que é aquela taxa que pode estar presente em qualquer tipo de fundo, tá? E ela serve para remunerar as instituições ou os profissionais que estão fazendo o trabalho de gerenciar aquele fundo. Então, dessa taxa aqui, você não vai conseguir fugir, tá? Segunda taxa, taxa de performance. É aquela taxa que o fundo cobra caso ele supere 100% do seu benchmark. E se de fato superar o benchmark, né, se esse for o caso, essa taxa será cobrada semestralmente na mesma dinâmica que a taxa de administração, tá? De forma automática, diretamente em cima do valor de cada cota do fundo. Terceira, taxa de carregamento. Essa taxa é cobrada por cada contribuição que você for fazer no fundo mensalmente, tá? Em alguns casos, pode chegar em até 3%. Muito cuidado com essa taxa. Se você aplicar R$ 2.000 e a taxa for de 2%, por exemplo, será aplicado um desconto de R$ 40 em todo o seu aporte, todas as vezes que você aportar. Então, o seu aporte efetivo não vai ser de 2.000, vai ser de R$ 1.960, tá? Alguns bancos isentam essa taxa de carregamento caso seja um valor alto, mas a minha sugestão é que você fuja de fundos que tenham essa taxa. Porque uma taxa de 2% pode parecer pequena, mas se for cobrada durante 10 anos, consome grande parte da sua lucratividade. Fora que tem outras taxas também que a gente não pode correr como a taxa de administração. Então, né, vamos escolher nossas lutas. Quarta taxa de saída. É uma taxa cobrada caso você retire o seu dinheiro nos primeiros anos da aplicação, tá? No geral, os planos de previdência impõem prazos de carência, né? Prazos em que você precisa ali ficar com aquele dinheiro rendendo, não podendo mexer nele. Que é um prazo mínimo, né? Que você não pode mexer no seu dinheiro. E depois desse prazo, a taxa não incide mais, tá? Então, depois que você passar pelo prazo de carência, você pode mexer respeitando ali as regras do fundo. É importante que você veja todas essas taxas antes de investir no fundo, porque quanto menor o custo, maior a possibilidade de garantir uma rentabilidade maior no futuro, principalmente se você estiver entrando no mundo dos investimentos agora, tá? Se você já investe em algum fundo de previdência e se arrependeu, isso acontece muito, sabia que você pode trocar de fundo sem custo? Isso se chama portabilidade. E essa é uma das maiores vantagens da previdência, por ser um investimento voltado para o longuíssimo prazo. Usando esse instrumento, você não precisa resgatar o seu dinheiro, pagar imposto alto, só para investir em uma nova previdência, um fundo que você queira. Você faz isso através da portabilidade. E ela pode ser feita, inclusive, para outro fundo de uma outra instituição financeira, tá? Nem precisa ficar na mesma instituição financeira que você tá, que você já tem o fundo. Mas para a portabilidade ser possível, tá? Precisa seguir essas 2 regras. Então presta atenção nisso. Primeira regra: você não pode trocar o seu plano de previdência privada. Por isso que escolher o plano é mais importante do que escolher o fundo, né, em primeiro lugar. Ou seja, se você tem um fundo de previdência PGBL lá no banco X e quer fazer a portabilidade para o fundo Y, outro banco, em outra corretora, esse fundo também precisa ser do plano PGBL. Sendo assim, você pode trocar o fundo, desde que seja PGBL para PGBL e VGBL para VGBL. Por isso que é importante você assistir o vídeo anterior, que eu te mostro a melhor forma de você descobrir qual é o melhor plano para você. Segunda regra, regra de carência. A portabilidade do fundo, ela tem uma carência legal de 60 dias, tá? Então, a partir do momento da contratação do seu plano ou de qualquer alteração que você fizer, como aportes e resgates, o seu plano ficará com uma carência de 60 dias, tá? E aí você precisa esperar esse prazo para aí sim fazer a portabilidade, tá? Além desse prazo de carência, existe o prazo para efetivar e carimbar a sua portabilidade, que dura em média 10 dias úteis, tá? Mas saiba que é possível sim trocar de fundo de previdência no meio do caminho, caso você queira. E o fundo de previdência também tem muitos benefícios fiscais. Você já conhecia sobre a portabilidade? Já fez alguma vez?
conta aqui para mim nos comentários. Até a próxima. Beijos da Thay.